essa que é a matéria de maior peso, né, vamos dizer assim, de dentro aqui do Código Civil, né, que vai ter uma relevância gigantesca para o concurso que vocês irão prestar, né, para as provas, enfim. Eu espero que com essa aula a gente consiga revisar aqui alguns conceitos importantes, que vocês, a partir dessa lembrança dos conceitos, também consigam aí se remeter e relembrar a sistematização completa desses temas no Código Civil, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Vou começar de uma parte aqui bem básica, tá, pessoal? Só para a gente, de fato, rever aqui topograficamente onde que está essa nossa matéria, onde que está tratado o direito das coisas dentro do Código Civil. Vocês sabem que o Código Civil ele é dividido em parte geral e parte especial. Essa nossa matéria está dentro da parte especial no livro 3, Direito das Coisas, certo? E aqui dentro, né, dessa parte de direito das coisas, sistematizando aqui os títulos referentes a toda a matéria, a extensão dessa matéria dentro do Código Civil. Então, a gente vai tratar de temas importantíssimos aqui, como posse, os direitos reais, propriedade, superfície, direito de superfície, enfim, os direitos reais de garantia, o direito real de laje, certo? Então, é aqui de uma visão global que a gente pode ter do direito das coisas dentro do Código Civil. Especificamente, quando a gente começa aqui, o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é justamente a respeito da posse, certo? A posse, pessoal, esquematizada no Código Civil, ela vai falar sobre a posse e as suas classificações, as formas de aquisição da posse, os efeitos da posse e a perda da posse, certo? Primeiro de tudo, pessoal, importante a gente relembrar aqui as duas teorias importantes a respeito de posse, que vão tentar conceituar ou estabelecer os elementos, né, que vão compor este que é um instituto jurídico antiguíssimo, que é justamente a posse, né? Então vejam vocês que basicamente a gente tem duas teorias que vão tentar delimitar e tentar explicar este conceito, que é a teoria subjetiva do Savigny e a teoria objetiva do Ehring. Para tentar facilitar aqui, até mesmo pela proposta da aula, vejam vocês que tanto a teoria subjetiva quanto a teoria objetiva, elas vão fazer um conceito que vai ser uma equação. E essa equação vai ter duas variáveis, corpus e ânimos. Acontece que para cada uma dessas teorias, corpus e ânimos, vamos dizer assim, vai ter um conceito, uma visão diferente. Logo, se para essas duas teorias, esses dois elementos, esses dois componentes são diferentes, óbvio que eles somados vão gerar um resultado também diferente do que vai ser posse para um, o que vai ser posse para outro. Para o Savigny, a posse, né, ela obviamente vai ser composta por esses elementos, né, o corpus e ânimos, mas vejam vocês que corpus, aqui para a teoria subjetiva, vai ser este contato, esse poder direto do possuidor em relação à coisa. Muita gente diz que se, né, existe uma discussão se seria essa posse física, né, esse poder físico direto, mas enfim, não vamos entrar nessa discussão, vamos imaginar aqui só para praticidade mesmo, imaginem que o corpus é este seu contato direto com a coisa, certo? E o ânimos, pessoal, é a sua vontade de ter aquela coisa para você. Então não basta você ter a coisa, né, fisicamente, assim, esse contato direto com a coisa, mas é preciso que você queira aquilo para você. Essa teoria subjetiva, ela pode explicar alguns fenômenos, né, algumas situações jurídicas, como, por exemplo, o próprio campeão, né? A gente tem uma pessoa que tem um contato direto com a coisa, né? Um bem imóvel, por exemplo, e tem a vontade de ter aquela coisa para si. Vejam que essa teoria se chama subjetiva porque ela vai focar neste elemento anímico, né, nessa vontade qualificada do sujeito de, além de ter a coisa, né, sob seu poder, quer para si. Só que, se por um lado, justamente essa teoria explica algumas situações jurídicas, conforme eu falei para vocês, como no caso da usucapião,
ela, por outro lado, não vai explicar outras situações jurídicas, como no caso do locador e do locatário. Porque no exemplo do locador e do locatário, tanto o locador quanto o locatário ou vão faltar corpos, um vai ter corpos e não vai ter o ânimos, o outro é, não vai ter o corpus, mas vai ter o ânimos, né? Como é o caso, por exemplo, do locador. Imagina, o locador, ele não tem o corpus, ele não tem a coisa diretamente ali sob seu poder, mas ele tem o ânimos, certo? Ele quer aquela coisa é dele. Agora, o locatário, por outro lado, ele tem o corpus, ele tem a coisa sob seu poder, aquele que aluga, né? Mas aquele que aluga não quer aquela coisa para si, de modo que a gente tem uma situação de locador e locatário em que, por esta teoria, nenhum dos dois seria possuidor. Então, vendo essas lacunas, justamente que a gente teve a formulação, né? O Ehring fez a formulação da teoria objetiva. O Ehring, que por sinal foi aluno do Savigny. E o objetivo aqui dessa teoria foi observar que, quando a gente fala de corpos, corpus, de fato, seria não necessariamente esse poder direto sobre a coisa, mas existe um poder de controle sobre aquela coisa, seja um controle imediato ou imediato. Então, por exemplo, o possuidor direto, ele pode defender aquela coisa, né, de um ataque imediato, de uma invasão imediata de alguém, e, ao mesmo tempo, que a gente tem um controle indireto, por exemplo, do proprietário, né, do locador. O locador, se ele quiser, ele pode dispor dessa coisa, ele pode vender, ele pode, enfim. Então, vejam, existe um controle direto e indireto sobre aquela coisa. E o ânimos, pessoal, neste caso aqui, não seria a intenção qualificada, né, de ter aquela coisa para si. Para o Ehring, seria, na verdade, essa exteriorização de comportamentos de proprietário, e que é possível de ser manifestado, nesse exemplo do locador e do locatário, em ambos, né? Ambos externalizam comportamentos próprios de proprietário. Então, é isso, são essas situações, é a conjunção desses dois elementos que vão configurar a teoria objetiva. E o grande trunfo dessa teoria é justamente conseguir fazer uma divisão entre posse direta e posse indireta. E, inclusive, foi essa teoria encampada pelos artigos 1196 e 1197 do Código Civil. Vejam comigo aqui o 1197, que diz assim, ó, a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto, certo? A pergunta clássica que pode ser feita nesse sentido é qual que foi a teoria adotada pelo Código Civil. Nesse caso, pessoal, existe, enfim, é um tema um tanto quanto controvertido, mas a gente tem, conforme eu mostrei para vocês, artigos que dialogam diretamente com a teoria objetiva do Ehring. A gente tem aqui, ó, outro exemplo, artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes da propriedade. Então, locador e locatário, todos eles têm, de fato, um exercício pleno, ou às vezes não, né, a depender da perspectiva, porque, por exemplo, o locador, né, o possuidor indireto, ele não está em contato com a coisa, ele não tem como defender aquela coisa, ele não usufrui daquela coisa diretamente, né? Ao contrário do locatário, que assim o faz. Então, vejam, eles vão ter poderes, assim, não plenos, né? Mas assim, cada um vai sim exercer de alguma forma alguns poderes sobre aquela coisa. Por isso essa exteriorização permite classificá-los né, e identificá-los como possuidores sobre aquela coisa sob a perspectiva da teoria objetiva. Todavia, pessoal, é importante também a gente pontuar que essas não são as únicas teorias que vão discutir a posse. E principalmente depois da Constituição de 88, a gente precisa fazer uma análise desse instituto permeada pela constitucionalização do direito civil.
certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, a teoria sociológica da posse, que vai entender, né, que a posse, ela não pode ser somente observada, a gente não pode esgotar a análise da posse só com base nisso, numa análise meramente econômica, ou numa análise só entre sujeito e coisa, né? A gente tem que pensar a posse e discutir a posse também a partir da sua finalidade, né? A partir do seu uso, a partir do impacto que o uso dessa posse causa socialmente. Então, é uma análise que vai, novamente, se preocupar com essa função social da posse. Então, vejam, peguem esse exemplo, né? Assim, imagina que eu tenho uma fazenda, às vezes eu uso esse exemplo em salas, né, em aulas assim. Imagina que eu tenho uma fazenda no norte de Minas, uma fazenda gigantesca e que vale milhões. Mas eu, enfim, prefiro morar aqui em Belo Horizonte, nem vou lá nessa fazenda, eu ganhei ela de herança. Enfim, imaginem que eu tá lá um terreno enorme, improdutivo. Eu posso ser considerada como possuidora dessa propriedade? Sim, se a gente for analisar, enfim, pela teoria objetiva, sim, é meu, né? Tá, eu tenho poderes, né? Eu exerço, posso exteriorizar comportamentos de proprietária, enfim. O fato é que eu tenho essa posse. Mas qual é a função social que eu imprimo nessa posse? Se eu deixo este bem imóvel completamente abandonado? Então, pessoal, essa nossa análise do que é a posse, para que serve a posse, ela não pode mais ser observada só no paradigma objetivo, novamente um paradigma seco, né? Assim, ou a finalidade econômica meramente. Essa é uma análise que tem que ser permeada por toda essa transformação, por toda essa nova visão que a Constituição trouxe a respeito, né, sobretudo da função sociológica da posse, de modo que autores como o Pablo Stosso e o Rodolfo Pamplona entendem, por exemplo, que a teoria adotada pelo Código Civil é a teoria objetiva, na perspectiva constitucional do princípio da função social, ou seja, é a perspectiva objetiva, né, da posse, a teoria objetiva da posse, permeada pela compreensão sociológica, finalística dessa posse. Tá certo, pessoal? Por fim não, né? Aqui a gente ainda tá, nem começamos aqui o nosso assunto todo, mas vejam, quando a gente pensa aqui a respeito da classificação da posse, lembre-se que a gente tem a classificação a respeito do direito de gozo, né, a posse direta ou indireta, conforme a gente acabou de ver. A gente tem aqui quanto à existência do vício, quanto à legitimidade do título e quanto ao tempo dessa posse. Quando a gente fala especificamente aqui a respeito da existência de vício, a gente pode classificar essa posse como posse justa ou posse injusta. O que que vai classificar e o que que vai caracterizar uma posse que é justa? A posse justa, artigo 1200, é aquela que não é violenta, não é clandestina e não é precária. Se isso é uma posse justa, o que seria uma posse injusta? É só a gente fazer a leitura inversa, né? A posse injusta é aquela que é violenta, que é clandestina e que é precária. Então, é importante vocês observarem, pessoal, que a posse violenta, né, ela vai ser exercida e vai passar a ser exercida depois que cessarem os atos de violência, né? Então, imagine o seguinte, teve uma invasão, vai ter uma invasão numa fazenda e durante esse período a gente tem lá 10 dias de atos de violência, né, na disputa por aquela terra. Então vejam vocês que após esses 10 dias, vamos supor, o proprietário foi expulso. Significa dizer que do momento em que cessam-se os atos de violência, aí sim nasce a posse, né? Mas uma posse que vai ser injusta, beleza? Vejam até mesmo aqui o artigo 1208 vai nos dizer isso também. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então, terminados esses eventos de violência ou de clandestinidade,
Enfim, imagina esse exemplo que eu acabei de dar. O proprietário foi expulso da propriedade dele. E ali os invasores ficaram, a partir disso, portanto, aí sim se iniciou uma posse injusta, certo? Vejam vocês, pessoal, como que caem, né, essas classificações aqui, por exemplo, na FGV, né, que diz, vejam essa questão aqui do ano de 2024, que nos diz o seguinte: Hamlet e Macbeth, proprietários de um imóvel, celebram por escrito o contrato de comodato com Lear, sobrinho dos proprietários, pelo prazo de 10 anos, ficando o comodatário responsável pela preservação da coisa. Sobre a hipótese em relação ao tema posse, assinale a afirmativa correta. Então, vejam, Lear comodatário é considerado detentor do bem imóvel citado no enunciado em virtude do dever de conservação do bem. Ele não é detentor, pessoal, ele é possuidor. Letra B. Os atos de mera permissão ou tolerância não autorizam sua aquisição. Logo, Lear não é possuidor do bem. Errado, né, pessoal? Ele é possuidor, sim. Lear, por ser possuidor de má-fé, não existe isso, né? Possuidor de má-fé nesse caso, eles fizeram um contrato. Letra D. A faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, pertence a Lear, possuidor exclusivo do bem. Ele não é possuidor exclusivo, né, pessoal? A gente tem aqui exatamente o que é a resposta da letra E. Hamlet e Macbeth, na situação narrada, são considerados possuidores indiretos do bem imóvel. Sim, eles são possuidores indiretos. E quem é o possuidor direto, e não detentor, e não outra coisa, o possuidor direto é o sobrinho, né? De modo que a resposta aqui é a letra E. Enfim, classificações aqui da posse, né? Além disso, pessoal, a gente tem efeitos da posse. E isso daqui, pessoal, não adianta, né? Eu tentei esquematizar aqui para vocês essas regrinhas a respeito do que pode originar dessa posse, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Dessa posse podem advir frutos, dessa posse podem advir prejuízos, né? Deterioração da coisa, e dessa posse podem ter que ser feitos reparos, né? Acréscimos, enfim, que são aí as benfeitorias. Em relação a cada um dessas consequências, né, desses efeitos da posse, a gente ainda vai ter que analisar qual que vai ser a classificação anterior, né? Se a gente vai ter uma posse de boa-fé ou uma posse de má-fé. Então, vejam vocês, por exemplo, pessoal, que em relação aos frutos, vai ter uma consequência para o possuidor de boa-fé e uma consequência para o possuidor de má-fé. O possuidor de boa-fé, perdão, pessoal, o possuidor de boa-fé, ele vai ter sim direito a frutos, mas os frutos percebidos, né, os frutos colhidos, enquanto durar a posse. E ele deve restituir aqueles frutos que estejam pendentes, né, a partir do momento que se inicia a má-fé, e também ele vai ter direito a que lhe seja restituída, né, deduzidas as despesas de produção e custeio por aqueles frutos que ele não vai ter oportunidade de colher. E também os frutos, obviamente, colhidos por antecipação, né? Também vão ter que ser restituídos. Então, ou seja, veja, ele tem direito a frutos percebidos, ponto, certo? Agora, o possuidor de má-fé, pessoal, ele só vai ter direito às despesas de manutenção e custeio. Todos os frutos ele vai ter que restituir, certo? De novo, o possuidor de boa-fé tem direito a frutos percebidos. Ponto. O possuidor de má-fé, ele responde pelos frutos daquela posse e só vai ter direito, para evitar também o enriquecimento ilícito, o direito às despesas de produção e custeio. Certo? Agora, aqui o que pode ocorrer de prejuízo em relação à posse, né? De novo, o possuidor aqui né, responsabilidade pela perda ou a deterioração da coisa. O possuidor de boa-fé, pessoal, ele tem uma responsabilidade aqui que é uma responsabilidade subjetiva. Ele não vai responder pela deterioração da coisa, certo? Aqui ele não der causa.
Então, obviamente, ele vai responder por aquelas deteriorações ou por aquela perda que ele der causa. Então, por exemplo, eu empresto para você um televisor de uma determinada voltagem, te aviso isso, você pega o televisor, leva para sua casa e liga na tomada na voltagem errada e, enfim, queima o aparelho. Veja, você deu causa para a perda daquele bem, logo você vai responder. Agora, se for um dano acidental, caiu um raio, enfim, obviamente não vai ter que responder, certo? É, o possuidor de má fé, pessoal, ele responde em qualquer situação, ainda que seja né, situações acidentais, salvo se ele conseguir comprovar que se, enfim, se aquele evento que causou a perda daquele bem teria acontecido mesmo se estivesse com o reivindicante. Vou dar um exemplo aqui. Imaginem vocês, de novo, que eu te emprestei o televisor. Você mora no mesmo prédio que eu, certo? Eu te emprestei o televisor por 3 dias. Já se passaram uma semana. Quer dizer, você aí é um possuidor de má fé, certo? Imagina que o meu televisor está na sua casa e cai um raio no nosso prédio e queima todos os aparelhos do prédio. Veja, não importa com quem a televisão tá, ela queimaria se estivesse comigo ou com você, certo? É só nessa hipótese super excepcional que o possuidor de má-fé não responde pela perda da coisa. Se ele conseguir comprovar, e veja que prova, que situação bem específica, não haveria essa responsabilidade, né? Só se ele conseguir comprovar que mesmo se a coisa tivesse com o reivindicante, ela também teria sido perdida, certo? Então é isso, pessoal. Possuidor de boa fé, ele não responde, né, pela perda ou deterioração da coisa, só naquelas hipóteses em que ele der causa. E o possuidor de má fé, ele responde, ainda que esses danos tenham sido acidentais, salvo se ele conseguir comprovar essa situação bem específica.